Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. E eu sei que sempre me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que acabamos de ouvir, a narrativa da ressurreição de Lázaro, faz parte de uma catequese presente no evangelista João, que nós temos recebido nos últimos domingos do tempo da Quaresma. 3º, 4º e 5º domingo, nós bem reparamos, nós vimos os milagres, os sinais de nosso Senhor Jesus Cristo, que demonstram esta sua ação, né, a sua presença no mundo, né, e como esta ação vai ao encontro das necessidades do ser humano. No 3º domingo, nós ouvimos
a resposta de Jesus à samaritana, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba, porque beberá desta água, né? A água da vida eterna. E aquele que beber desta água jamais terá sede. No evangelho de semana passada, Jesus lembrava-nos sobre o fato dele ser a luz, né? A luz que brilha para os homens, aqueles que jaziam nas trevas, né, da sua ignorância, representados naquele homem cego e então libertos, né, desta cegueira espiritual para encontrar-se com esta luz. Agora, nosso Senhor nos apresenta a temática da vida, a vida que contrapõe a morte do pecado, a morte do egoísmo, a morte de tantas realidades que às vezes não nos deixam vivenciar esta comunhão com as pessoas e com o nosso Deus. Por isso, a ressurreição de Lázaro é um grande ensinamento para nós do entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que passa, como o evangelista João nos demonstra, realizando o bem e demonstrando através destes sinais a ação do reino de Deus presente na comunhão do seu povo. Quando a gente lê o evangelho narrado por São João, a gente vai encontrar nele 7 sinais. O primeiro desses sinais a gente conhece muito bem, sempre na festa de Nossa Senhora Aparecida, ele aparece, né, como o evangelho daquele dia, né, que é as bodas de Caná, a transformação da água em vinho, a nova alegria. O penúltimo desses sinais é justamente este que nós acabamos de ouvir. Esse é considerado o 6º sinal de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, a ressurreição de Lázaro. E por que ela aparece como o penúltimo sinal? Porque o último de todos eles será aquilo que nós vamos celebrar na Semana Santa: a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos o Evangelho, a narrativa do Evangelho da ressurreição de Lázaro, talvez, né, causa-nos um certo questionamento, talvez até incômodo, porque muitos de nós passamos por este momento do luto, da dor, de perder alguém querido, alguém que nós amamos, a morte das pessoas que a gente queria que permanecesse um pouco mais conosco, isso é verdade. E a gente, então, se pergunta por que, né, Lázaro, as irmãs de Lázaro tiveram esse privilégio e nós não o temos, né, de ter um pouco mais aquelas pessoas que a gente gostaria que permanecesse nesta caminhada. A grande resposta é da dimensão temporal. Aquelas pessoas que estavam ali ainda não haviam visto a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para elas, não era muito claro aquilo que Jesus falava, que ele haveria de ser entregue nas mãos dos malfeitores, haveria de morrer e ressuscitar. Quando falava-se de ressurreição, as pessoas não entendiam o que Jesus estava falando. Para nós, cristãos, que somos descendentes da ressurreição, assim a gente sabe, a gente entende e crê, e deve crer firmemente nisso, de que, como o próprio Cristo nos prometeu, Ele é a ressurreição e a vida. É óbvio que a morte vai continuar nos causando a dor da ausência daqueles que nós amamos, mas ela não tem a palavra final sobre nós, ela não tem a palavra final sobre a nossa existência. É disso que nós precisamos nos alimentar para entender essa dimensão deste Evangelho. O que Jesus realizou no Evangelho de hoje é um sinal para aquelas pessoas, para que elas entendessem a ressurreição. E para nós é um sinal daquilo que nós vamos celebrar daqui a alguns dias, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No entendimento de que quando nós acompanhamos os passos do Senhor, quando acompanhamos esta caminhada que Ele faz rumo ao Calvário, nós estamos também lembrando da nossa existência, ou até mesmo da existência daqueles irmãos e irmãs nossos queridos que já partiram para o reino do Pai. O sentimento de que sim, passaremos, ou eles passaram, por esta paixão e morte, mas como o próprio Cristo nos disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Jesus não diz, eu tenho a ressurreição. Ele não faz um gesto apenas como um sinal externo a si para poder se aparecer às pessoas, olha, eu posso ressuscitar as pessoas. Não é isso. Ele está realizando este sinal para que aquelas pessoas pudessem fazer este percurso da fé e pudessem compreender aquilo que ele haveria de anunciar e aquilo que haveria de ter no grande mistério da redenção, a sua própria cruz. Porque para Lázaro, assim como para qualquer outra pessoa que passou também por este processo, né, de ressurreição, reanimação, eles tiveram que experimentar a morte depois novamente. Eles não permaneceram vivos, né, para sempre neste mundo, tiveram que experimentar a morte. E é assim, né, que nós entendemos a morte, como dissemos, ela é esta passagem para um encontro pleno com o Senhor, o encontro com a ressurreição e a vida. Mas o Evangelho de hoje também é um grande ensinamento para nós, não é para refletirmos apenas sobre a dimensão da nossa morte, mas também para refletirmos sobre a dimensão e principalmente da nossa vida, para podermos viver com uma consciência de quem é o autor da vida, o autor da nossa existência. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Ezequiel nos lembrando que este Espírito do Senhor nos deu a vida, nos deu o ânimo, nos deu a graça, né, de respirarmos, de vivermos, de contemplarmos o mistério de Deus. Às vezes a gente tem uma palavra muito usual, mas muito pecaminosa na nossa vida, quando a gente fala que ou nós ou outras pessoas estão desanimadas. Talvez seja um dos piores xingamentos que a gente possa dizer a alguém ou dizer a nós mesmos. Dizer que alguém está desanimado é a mesma coisa de dizer que alguém perdeu a sua alma, perdeu a sua existência, né? A sua característica que lhe torna vivo. Então, a gente, primeiro, né, não pode nem proclamar o desânimo para os outros e nem nós mesmos querer, né, deixar-nos, né, ser atraídos pelo desânimo, porque é algo muito perigoso, e principalmente no sentido da espiritualidade. Quem está desanimado, quem se sente desanimado espiritualmente, precisa buscar as fontes, né, que estão em Deus para se reanimar neste caminhar da fé e lembrar, como estamos dizendo, quem é o autor e a fonte da vida, que é o nosso Deus. Porque aquele que não faz essa experiência não consegue enxergar este caminho de salvação que vem do Senhor. São Paulo, inclusive, nos lembra na segunda leitura, a carta aos Romanos, como isso não pode ser esquecido por nós, quando ele diz com palavras muito fortes, veementes e verdadeiras, quando nos aponta: o Espírito de Deus mora em vós. A gente não tem partes do Espírito, momentos do Espírito. A gente tem momentos fortes de espiritualidade, isso é verdade. Mas a gente não pode esquecer que em todos os momentos da nossa existência, o Espírito está morando no nosso coração, o Espírito que vem do Senhor. E é este Espírito que irá vivificar os nossos corações. Então, basicamente, a gente conclui o quê? Que a pessoa que perdeu o ânimo para a fé, que está desanimada na espiritualidade, é porque deixou o Espírito que mora no seu coração enfraquecer-se. O Espírito que mora em seu coração, guardado nas gavetas, né, da sua mente, do seu coração, da sua espiritualidade. E é por isso que a igreja nos lembra esta dimensão do crescimento da fé, da conversão ao reino de Deus. O tempo quaresmal serve justamente para isso, para a gente, através da nossa espiritualidade quaresmal, buscar aquilo que a compreensão da vontade de Deus nos apresenta, através da nossa oração, da nossa caridade, do nosso jejum, que a gente possa olhar para o mistério do Senhor e enxergar a compaixão que Ele teve para com cada um de nós. Jesus é bastante compassivo, amoroso. Esta amizade que Ele teve com Maria, com Marta, com Lázaro, na verdade Ele quer criar com cada um de nós. A grande prova disso foi o que Ele fez no Evangelho,
quando os seus amigos íntimos, né, os seus amigos pessoais, estavam necessitando dele, Jesus não deixou de cumprir a sua missão para ir ao encontro deles, porque no reino de Deus não existe privilégio, não tem aqueles que são mais amigos de Jesus ou menos amigos dele. Todos nós somos convidados a cultivar junto dele esta dimensão de uma amizade verdadeira. E o que o Senhor quer de cada um de nós é que basicamente a gente seja aberto a esta amizade que ele nos propõe, que possamos ir ao encontro dele. Uma característica que também o Evangelho nos apresenta é que Lázaro, doente, né, não foi levado nem pelas suas irmãs, nem pelos judeus até Jesus, como muitas vezes percebemos no Evangelho. As pessoas são levadas até Jesus para que os curasse e Jesus os tocasse e os curasse. Eles, ao contrário, ficam esperando. Quantas pessoas querem, sim, sair dessa morte espiritual, querem, sim, sair desse desânimo, mas não buscam a Jesus, não vão ao encontro de Jesus. Nós estamos prestes a celebrar a Semana Santa. É um tempo de muitas graças nas nossas vidas, mas tem muitas pessoas que talvez, infelizmente, ficam esperando, né, essa graça ir ao encontro dela. Na verdade, a graça de Deus já foi ao encontro delas, mas, infelizmente, né, elas não vêm para agradecer, para poder celebrar esta graça nas suas vidas. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que a gente se disponha, que a gente coloque ânimo, que a gente coloque coragem nos caminhares da fé, para que a gente possa superar as nossas fraquezas, sabendo que dificuldades, sabendo que dores, lamentos, nós teremos na nossa vida. Mas aquele que se senta, se apoia sobre os seus lamentos, não irá ser capaz de contemplar o mistério de Deus, porque aquele que busca o Senhor irá o encontrar. Aquele que faz essa experiência da fé irá se redimir daquilo que necessita e irá buscar o reino de Deus. Que essa liturgia, quinta semana do tempo da Quaresma, quinto domingo do tempo da Quaresma, possa proporcionar em nós esse desejo de passarmos da morte do nosso egoísmo, da morte dos nossos pecados, das nossas dificuldades pessoais, para o encontro da vida que vem de Deus. Que nós, né, ao contemplarmos também, hoje celebramos o primeiro dia do centenário das dores de Nossa Senhora, né, que a gente, ao contemplar as dores da Virgem Maria, a gente lembre que ela, né, mesmo sendo santa e escolhida à vontade de Deus, não foi privada de sentir também, como cada um de nós, as dores desta existência. Por isso, ao contemplarmos, ao celebrarmos este mistério das dores de Nossa Senhora, a gente também é chamado a lembrar que o nosso Deus vem ao nosso encontro para nos consolar, nos redimir e nos reanimar para este caminhar da fé. Que a Virgem Senhora das Dores rogue por cada um de nós, para que com dignidade, com amor, com contrição, a gente celebre verdadeiramente os mistérios que Deus nos propõe. Assim o seja. Amém.